Olá, gente amiga, estamos chegando com o nosso Ronda da Cidade, edição desta terça-feira. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Estamos chegando, viu, com o nosso jornal, com as informações policiais a partir de agora. Aproveite e segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Olha, você vai acompanhar hoje aqui no nosso Ronda da Cidade um idoso de 84 anos. Ele sai para dar uma caminhada, ele acaba caindo num buraco e passa horas desaparecidos, encontrados depois pelas pessoas que estavam procurando, familiares, e também pelo SAMU, Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco você vai acompanhar essa história também. A campanha da fraternidade que merece uma reflexão, a campanha da fraternidade deste ano, você vai ver também aqui no nosso Ronda da Cidade. E outra coisa, uma menina de 1 ano e 10 meses, olha só, os pais levaram para um pronto atendimento, um hospital, criança sem vida. Essa criança morreu na cama. Mesma cama dormiu o pai, a mãe e 2 irmãos, um bebê. Já já a gente traz essas informações. Um jovem morre em acidente próximo à ponte em Colatina, viu? A ponte, inclusive em Colatina, acabou trazendo toda a movimentação na ponte, a ponte Silvia Vidos. Daqui a um pouquinho a gente traz essas e outras informações agora, aqui no Ronda da Cidade. Pois é, gente amiga, você está ligado aqui na nossa TV Foz. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Segue a gente por lá nas redes sociais. Aproveite o nosso WhatsApp que você vai ver na tela, 998025047, está aí embaixo. Segue a gente por lá, salve esse WhatsApp, é o nosso canal interativo. E por falar nisso, segue a gente também lá nas redes sociais. É o nosso site sinoticias.com.br. As principais notícias do estado do Espírito Santo você encontra lá no nosso site, sinoticias.com.br. Lá tem as informações deste idoso de 84 anos que caiu num buraco, tem uns detalhes também dessa criança de 1 ano e 10 meses que acabou morrendo na cama quando dormia com os pais. Tá aqui o site, viu? Sinoticias.com.br. Tem aqui também, olha, pai nega ter envenenado a filha na cidade de Serra. Olha outra situação de criança com os pais envolvidos nessa investigação. A polícia investiga esse caso, viu? É um caso tremendo, viu? É um caso tremendo. Olha que coisa linda aqui na tela. Olha que menina linda. Olha que menina linda. Mas só que essa criança acabou morrendo, viu? E o pai nega ter envenenado. Essa criança teria morrido envenenada, gente? Oh, que coisa, meu pai. Morador se recusa a dar R$10 e tem casa incendiada na cidade de Serra. Olha só que situação. Olha ali o fogo ali também que você acompanha. Olha que crime em Vitória. O secretário fala sobre buscas por suspeitos. Tá bom? O suspeito. É só você acessar o sinoticias.com.br. Fica muito bem informado. É o nosso site. E você não paga nada para ter o melhor da informação. Repito, sinoticias.com.br. Vamos com informações também, né? Que você encontra esses detalhes no site e você acompanha aqui comigo também. Um homem foi roubar no bairro Boa Vista, em São Mateus. Resultado, levou um tiro. Olha só, gente, olha que situação. Você vê esse homem caído aí no chão. Pois é, mas isso é que aconteceu. Isso foi no bairro Boa Vista. E segundo as informações, que inclusive consta em boletim de ocorrência também, ele queria praticar um furto numa igreja no bairro Boa Vista. É isso mesmo, quis praticar um furto na igreja. E aí, na madrugada de sábado, na igreja Dom José da Alvite, bairro Boa Vista, que terminou com esse homem baleado. Segundo informações apuradas, 2 indivíduos invadiram a igreja para cometer crime novamente no bairro Boa Vista. E durante o confronto, houve a necessidade de disparo contra o suspeito, que foi baleado e depois encaminhado para o hospital. Olha só, gente, roubar uma igreja no bairro Boa Vista, Dom José da Alvite, segunda vez, inclusive, mas dessa ocasião era um agente federal, tá? Soube dessa situação, dessa ação dos bandidos. Inclusive, os moradores já estavam atentos com relação a isso, já que a igreja tinha sido furtada há poucos dias atrás, fizeram um ato de vandalismo que a gente trouxe aqui no Ronda da Cidade, já a comunidade já estava vigiando, o Boa Vista desse jeito, os moradores estão vigiando, estão analisando a ação de criminosos e a situação pode ficar ainda pior, que muitos bandidos estão roubando, estão furtando residências no bairro Boa Vista. A sociedade já começa a se mobilizar, começam a vigiar. A sociedade, os moradores começam a vigiar, né? Para poder pegar os bandidos. Foi o que aconteceu agora.
viu? Foi o que aconteceu nesse momento aí. Olha outra situação que a gente vai trazer agora aqui no Ronda da Cidade, presta atenção, eu estou aqui analisando, inclusive, essas informações, aqui comigo uma outra informação também, é um crime em que a polícia está apurando, tá? A polícia está apurando também, porque é importante a gente trazer todos esses detalhes também, viu, gente, amiga? É porque o que acontece? Uma ação da Polícia Civil, você vai ver nas imagens, os policiais chegando numa ação, numa operação, olha só, para reprimir a exploração contra a prostituição. Olha só, foi uma operação grande, inclusive vários policiais militares, policiais civis também. Nessa operação você percebe ali, ó, Polícia Civil, Polícia Militar, nesta grande operação para combater a exploração da prostituição. E a preocupação da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, no modo geral, é com menores nesses locais de prostituição. Essa é a preocupação maior. Então você percebe aí nessa ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, chegando para fazer essa investigação também com relação à exploração também nesses ambientes de prostituição. É uma grande preocupação da Secretaria de Segurança Pública, porque acabou usando tanto Polícia Civil quanto a Polícia Militar nesta operação da SESP, que é a Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo. Tá certo? O objetivo é esse, para combater a prostituição no estado do Espírito Santo. De acordo com o chefe da 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi essa operação, no sul do estado, o delegado Bruno Alves, a operação faz parte da continuidade das investigações iniciadas há 8 meses, que já haviam resultado na interdição judicial de 8 estabelecimentos. A investigação identificou que alguns dos locais interditados, você está vendo as imagens aí, voltaram a funcionar, além da abertura de novos pontos de prostituição na região. Essa é a preocupação da polícia com relação a esta ação na exploração também. Mas tá aí, legal, né, gente? A gente percebe essa informação, a gente percebe também a preocupação da polícia, que já tinha tido uma operação no combate à prostituição nesses locais. Foram fechados naquela ocasião, mas a própria Secretaria de Justiça, alguns desses estabelecimentos que estavam fechados voltaram a funcionar novamente com a mesma intensidade, e essa é a preocupação também por parte da polícia. Vamos aqui na sequência? Só estou analisando aqui, gente. Olha, preste atenção aqui também nessa informação, porque o que acontece? A gente sabe da importância dos cuidados com relação à segurança também. Uma criança de 1 ano e 10 meses, viu, Xande? Uma criança de 1 ano e 10 meses, a criança morreu quando dormia com os pais. O que acontece? Os pais acordaram, levaram o bebê a um atendimento, mas o bebê já estava sem vida. Aí toda a parte médica ali já encaminhou a situação para a polícia. Vamos acompanhar essa reportagem. Uma criança pequena, cheia de vida e uma história que termina de forma brutal. De acordo com o laudo do hospital, Maria Isis Vieira de Amorim deu entrada desacordada, pálida, desidratada, com taquicardia e com inúmeros sinais de violência. De acordo com o boletim, Maria Isis, de apenas 1 ano e 10 meses, deu entrada no Hospital São José, em Colatina, em estado gravíssimo, com hematomas e fraturas pelo corpo. A mãe e a madrasta da criança foram presas, suspeitas de homicídio de menor de 14 anos. O laudo médico, lesões no crânio, o húmero quebrado, fraturado, lesões e hematomas pelo joelho, pela perna, pela coxa, além de um relaxamento no esfíncter anal. E diante desse laudo, diante das contradições, a Polícia Militar foi até o bairro Ayrton Senna, localizou a mãe biológica da criança, e as duas foram conduzidas até a Regional de Polícia Civil, ouvidas pela Autoridade de Polícia Judiciária, que optou aí pelo convencimento de um flagrante delito. Lavrado o flagrante, elas foram presas e levadas ao presídio. Há possibilidade também de abuso? O laudo ele não define isso, somente a apuração posterior da Polícia Civil, com todo um conjunto probatório para dizer. No laudo apenas que há um relaxamento do esfíncter anal, assim como descreveu todas as lesões. Ela foi socorrida pela madrasta, né? Ela foi socorrida, levada ao hospital pela madrasta. A mãe não se encontrava na residência nesse momento inicial, ou ao menos é o que a madrasta alega, que a mãe não se encontrava nesse momento. E chegando ao hospital,
os médicos, né, a equipe médica que atendeu a criança e que promoveu o atendimento à criança, constatou lesões corporais como hematomas na região da cabeça, na região da testa, no queixo, pescoço, nas costas, nas pernas também da criança, e foram as lesões que levaram ela ao óbito. Segundo o delegado, a madrasta alegou que a menina estava ferida pois tinha caído. Também disse que teria corrigido a criança por alguns comportamentos, mas as versões contadas foram contraditórias. Inicialmente disse que confessou que havia agredido a criança fisicamente, né, por conta de uma suposta correção que estaria aplicando na criança, né, mas disse também que deixou a criança cair alguns dias atrás, quando estava dando banho nessa criança, e uma outra situação teria acontecido também, que seria uma queda na escada, uma escada da residência. Então, teve todo esse conjunto de versões que forneceu muitos indícios de que, na verdade, foram agressões físicas, né, aplicadas de maneira imoderada, que levaram ao óbito dessa criança. Elas alegaram as duas quedas e que só levaram a criança ontem às 19h30, porque os fatos aconteceram na quarta-feira, em virtude do estado febril da criança. E aí, quando chegaram no hospital, acabaram constatando todas essas lesões, né? Tanto mãe quanto madrasta de Maria Isis tinham passagem pela justiça. Ambas tinham passagem, né? A mãe biológica da criança havia ficado presa já no ano de 2024, ficou presa 2 meses por crime de violência doméstica praticado, inclusive, contra essa companheira. A companheira também já tinha passagem. O delegado destacou que as investigações continuam. Agora, as investigações devem prosseguir no sentido de identificar testemunhas, identificar e tentar entender o que realmente aconteceu, traçar o passo a passo desses fatos que aconteceram, tendo em vista que as agressões não foram praticadas somente na data de ontem, né? Há indicativos, a própria companheira informa que as agressões datam 2 ou 3 dias atrás, então a polícia vai tentar traçar esse cronograma dos fatos para entender o que aconteceu. Inicialmente elas foram autuadas pelo crime de homicídio praticado contra menor de 14 anos, a pena pode chegar a 30 anos, né, de 12 a 30 anos. São crimes complexos que ocorrem dentro da residência, que a polícia militar dificilmente vai tomar ciência se um vizinho ou alguém que tomou conhecimento daquele fato ou escutou alguma coisa suspeita fez o 190. Na suspeição de maltrato com pessoas com capacidade intelectual reduzida, com idosos, com crianças que não possuem a capacidade de acionar o 190, é importante a sociedade fazer a denúncia, nós vamos verificar, se não tiver nada, vai ser registrado no boletim de ocorrência. Mas são nesses casos e nessas situações que a gente tem a chamada que a gente consegue evitar uma tragédia. Eu estou aqui pensando, gente, estou aqui pensando, 1 ano e 10 meses, a criança foi assassinada. Viu, doutor? Polícia Militar, não era falar dessa forma, com esse tom, mas a criança foi assassinada. A criança foi assassinada pela prática de violência contra essa criança, agressão contra a criança, batendo na criança com força excessiva, uma criança de 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, as duas mulheres, eu não sei, uma mulher, eu sei que é um casais ali, né? Um casal, né? É um casal, né? As duas vivem ali como marido e esposa, né? Não é assim que estão vivendo ali, né? As duas têm responsabilidade, sim, na morte dessa criança de 1 ano e 10 meses, gente. Constatado agressão contra a criança, eles falam que corrigiam as crianças. A criança de 1 ano e 10 meses com correção, com violência, 1 ano e 10 meses, gente. Ué, que correção é essa? Que chega a levar à morte uma criança? Que correção é essa? O que uma criança de 1 ano e 10 meses estaria fazendo para levar uma correção tão severa assim? Para ficar hematomas e marcas pelo corpo? Que correção é essa? Que atitude uma criança de 1 ano e 10 meses estaria praticando ou fazendo para ter uma correção dessa natureza? Gente, é uma coisa absurda de se ouvir. É uma coisa absurda de se ver, que a gente acabou de ver aí. É uma coisa absurda, viu? As duas estão à disposição da justiça. Que se faça justiça. Olha, deixa eu falar aqui sobre um outro caso também, um idoso, agora sim, de 84 anos, ele saiu para caminhar, tá? Sempre fazia esse percurso, 84 anos, só que caiu em um buraco, ficou desaparecido, foi um desespero para a família. Vamos conferir.
Sérgio Cesário Martins, de 84 anos, foi encontrado em uma vala de quase 4 metros de altura, nessa trilha que dá acesso a uma rua sem saída no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro. Segundo familiares, seu Sérgio saiu de casa no bairro Amarelo, como faz todos os dias, para a caminhada rotineira, e sempre chegava em casa no final da manhã, por volta do meio-dia. E como não apareceu, as buscas desesperadas começaram. Após a divulgação na mídia do desaparecimento do idoso, um ajudante de pedreiro que viu seu Sérgio quando ele começava a caminhada, refez o caminho feito pelo idoso numa busca minuciosa em meio ao matagal e encontrou o idoso caído no buraco. Imediatamente, ele informou a família. O SAMU foi acionado e os socorristas tiveram muito trabalho para fazer o resgate no local, que é de difícil acesso, por uma trilha muito estreita. O idoso teve alguns ferimentos por causa da queda e estava debilitado, com sinais de desidratação e confusão mental. 84 anos, né, gente? Está no hospital, se recuperando. A gente agora não tem a informação do estado de saúde deste idoso de 84 anos de idade. Um acidente com vítima fatal próximo à ponte Silvia Vidos, em Colatina. Quem traz as informações é a Elisângela Ramos. O carro branco que você vê no vídeo é de um motorista de aplicativo, que, de acordo com a polícia, teria feito uma manobra indevida ao sair da ponte Florentino Avidos. Nesse momento, o acidente que resultou na morte de Kleber Alessandro da Silva Ribeiro, de 19 anos, já tinha acontecido. O acidente aconteceu nesse trecho do lado norte da ponte Florentino Avidos, aqui em Colatina. De acordo com o boletim, Kleber seguia de São Silvano para o centro, o dia ainda nem tinha clareado, e ao mesmo tempo o motorista de aplicativo seguia do centro para o bairro Honório Fraga. Ele precisaria fazer o contorno antes de ter acesso ao bairro, porém entrou direto. Kleber teria se assustado e, nesse momento, perdido o controle da moto e batido na mureta da ponte. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Quando ele chegou na altura da ponte para entrar na ponte, um veículo Voyage branco embicou para fazer uma manobra irregular. Nesse momento, ele se assustou, perdeu o equilíbrio, bateu contra a mureta da ponte e logo em seguida foi socorrido para o pronto-socorro pelo SAMU. E no pronto-socorro ele evoluiu para o óbito. De acordo com testemunhas, o motorista do Voyage envolvido na situação parou e chamou o resgate, mas não permaneceu no local. O SAMU chegou rápido e socorreu o rapaz até o Hospital Estadual Silvio Avidos, mas Kleber não resistiu. Ele parou, segundo relatos, ele parou, ligou para o SAMU, mas com medo, né, do que poderia acontecer, ele foi embora e mais tarde ele se apresentou no batalhão. Tinha os motociclistas, diz ele que tinha os motociclistas seguindo ele e em seguida a gente pegou e encaminhou ele dando prosseguimento à ocorrência, a gente apresentou ele na delegacia. Foi sim, foi feito o bafômetro 0,0, ele não constatou embriaguez. No início de fevereiro deste ano, outra motorista fez a mesma manobra indevida no local, saindo da ponte direto para o acesso ao bairro Honório Fraga, sem fazer o contorno. Na ocasião, o carro dela atingiu outro carro que estava parado no sinal, capotou e acabou de rodas para o ar. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. Uma jovem também fez essa manobra, vindo a colidir com um veículo e capotando, ficando com o pneu para cima. Não chegamos a fazer o bafômetro, que ela se negou a fazer o bafômetro, mas ela foi feita constatação que ela tinha bebido. Ela mesma falou que bebeu, não iria fazer. A gente caminhou para a delegacia onde foi feito o flagrante. Ali é uma região que é proibido aquela conversão, tem que ser feito o retorno, o contorno e retornar ali e entrar à direita. Entrando à direita ali, nem é preciso passar no sinal, ali já pode chegar com muito cuidado, porque tem uma faixa de pedestre e adentrar à direita. Simplesmente, gente, é só seguir a sinalização. Tem alguma dificuldade de seguir a sinalização de trânsito? Acho que não, né? É só seguir a sinalização, o guarda falou ali, o policial militar falou, é só seguir a sinalização com atenção e com muito cuidado. Mas, infelizmente, sempre tem aquele que quer levar vantagem, quer sair na frente, né, ou mais apressadinho, ou, se não, a bebida alcoólica. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, tem muita informação ainda aqui dentro do Ronda da Cidade, logo depois do intervalo comercial.